Gênesis, capítulo de número 42, o versículo é o 26. E carregaram seu trigo sobre os seus jumentos e partiram dali. Aqui é o texto, que o contexto é os irmãos de José voltando do Egito. Neste texto nós vamos ver aqui um animalzinho, carregando o trigo. E carregaram o seu trigo sobre os seus jumentos e partiram dali. Nesse vídeo são lições que nós vamos tirar, um pouco até de curiosidade também, por quantas vezes esse animal ele é mencionado na Bíblia, um animal que as pessoas usam até de forma pejorativa para atacar aquele que é um pouco desprovido de expertise, de sabedoria, e nós vamos ver a importância deste animal na Bíblia Sagrada. Quantas vezes aparece este animal em momentos importantes na Bíblia, que é um momento que nós lemos os irmãos de José voltando ao Egito, levando aqui os seus trigos sobre estes animais. Vamos lá, vou precisar ler aqui bastante, queria que vocês acompanhassem, é bem curioso o que eu descobri aqui, bem interessante. Esse texto destaca a utilidade do jumento para o transporte de mercadorias. O jumento é o animal mais diretamente associado ao homem na Bíblia. O jumento é de menor porte que o cavalo e tem orelhas compridas. Por estar habituado ao deserto, o jumento teve que se adaptar a uma alimentação grosseira e escassa, o que um cavalo dificilmente suportaria. As orelhas do jumento são desproporcionalmente grandes. Isto se deve ao fato de, por falta de alimentação adequada no deserto, os jumentos terem de viver longe uns dos outros. As orelhas grandes seriam uma adaptação da espécie, de modo que esses animais pudessem ouvir melhor os sons à distância e assim localizar seus companheiros. O jumento tem uma má, infundada reputação de desobediência e teimosia. A verdade é que o jumento é um animal muito inteligente e tem um senso de sobrevivência bastante apurado. Assim, é preciso ser mais inteligente do que o jumento para saber lidar com ele. Então, não é qualquer pessoa que lida com o jumento, Tem que ser inteligente para poder lidar com este animal. É importante este importante animal citado repetidamente na Bíblia nos traz lições espirituais muito grandes. Vamos ver que lições são essas? O jumento não é tão rápido nem tão potente quanto um cavalo. Por outro lado, o jumento é bem mais resistente e paciente do que um cavalo. A primeira menção ao jumento na Bíblia está em Gênesis 12 e 16, na relação dos bens de Abrão. Na relação dos bens de Abrão estava lá o jumentinho. Em Êxodo 13:13 é dito que tanto o primogênito do homem como o primogênito do jumento eram resgatados com um cordeiro. Em Gênesis 16, 11, 12, Moisés escreveu que Ismael, filho de Abraão, com H, foi comparado a um homem bravo, um jumento selvagem pelo próprio Deus. Em Gênesis 49, 14, na bênção patriarcal dada a seus filhos, Jacó comparou seu filho Issacar a jumento de ossos fortes. Em Números 22, 28 ao 30, uma jumenta foi o único animal usado por Deus para repreender o profeta Balaão. Olha aí, o jumentinho sendo usado por Deus para repreender o profeta Balaão, que ia por um caminho errado. Em relação a esse episódio em que
A jumenta falou como gente, como você está ouvindo aqui a minha voz. A jumenta falou. Assim expressou o grande sábio Jerônimo. Moveu o anjo a língua da jumenta para que falasse, assim como o demônio movera a boca da serpente para que falasse com Eva. E como o anjo moveu a boca do hipocentauro e do sátiro para falar a André. Em Deuteronômio 5, 14 e 21, o jumento é citado em 2 dentre os 10 mandamentos, tendo o mesmo direito que o homem ao descanso semanal de um dia. Os jumentos bem trabalhadores aqui na palavra de Deus. Os grandes suprimentos para as necessidades básicas mencionadas na Bíblia sempre eram transportados pelos jumentos, como o texto que nós lemos aqui dos irmãos de José, transportando ali o trigo no lombo do jumentinho. De acordo com o texto de 1 Samuel 25, 18 a 23, Abigail, com toda pressa, tomou ali todos aqueles alimentos, né? Colocou ali no lombo do jumento e foi atender ao rei Davi. Levou para suprir as necessidades alimentares de Davi e de seus valentes, usando então um jumentinho. Em Isaías 1:3, o profeta confirma a inteligência do jumento, dizendo: o boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Olha aí, irmãos. O jumento conhecendo a manjedoura do seu dono, mas o homem não conhecendo ao seu Deus. Muito cuidado quando for comparar o homem, seu jumento, né? Falar aí, querendo denegrir a imagem do jumento. O jumento, ele conhece a manjedoura do seu dono. E muitas vezes o homem não conhece o seu Deus. Israel, nesta ocasião, não tinha conhecimento do seu Deus. O meu povo não me entende. Está em Isaías, capítulo 1, versículo 3. Em Zacarias 9:9, o profeta Zacarias previu que Jerusalém, a filha de Sião, haveria de alegrar-se, porque seu rei viria montado, olha aí, num jumentinho. Isso se cumpriu literalmente quando Jesus usou um jumentinho para entrar de forma triunfal em Jerusalém, ao ser aclamado como rei. O respeitado Antônio Vieira chegou a chamar o jumento de nosso irmão, devido à forte ligação do animal com o dia a dia das pessoas ao longo da história. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, entrou em Jerusalém em cima de um jumentinho. Qual é a conclusão que nós podemos ter dessas lições, irmãos? Quis Deus, por sua infinita graça, usar esse simples e tão útil animal para servir de montaria para seu Filho Jesus Cristo entrar como rei, de forma triunfal em Jerusalém. Olha aí, o que é que Paulo escreve, irmãos? Em 1 Coríntios 1, 28 e 29. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se vanglorie perante ele. Que lições maravilhosas nós aprendemos hoje sobre esse animal rude, grosseiro, que muitos usam de forma pejorativa, né? Até para atacar o irmão, dizendo que ele é desprovido de sabedoria. Muito pelo contrário, nós vemos Deus usando aqui o jumentinho de forma poderosa. E quantos homens Deus quer usar, mas estão ali, né? Enraizados com os seus próprios pensamentos e desejos e não se deixam ser usado por Jesus Cristo. Jesus Cristo manda os seus apóstolos buscar um jumentinho que estava ali amarrado. Os apóstolos trazem este jumento e Jesus entra de forma triunfal no lombo deste jumentinho. Glória a Deus por esta lição, pelo jumentinho ser tão inteligente
ao ponto de se deixar ser usado, adentrando ali a Jerusalém de forma triunfal pelo Filho de Deus. Que Deus te abençoe. Se deixe ser usado, meu irmão. Deixa Deus usar a tua vida. Que estas lições, curiosidades da Bíblia em relação ao jumento possa ter alguma importância aí para você e você possa nunca mais pensar, não posso ser usado por Deus, não posso fazer a obra de Deus, não. Isso aí é para os outros que são inteligentes, isso aí não é para mim, não, eu sou pequenininho. Não se vitimize. Você tem lições aí que Deus usa, as coisas vis, as coisas que as pessoas desprezam no mundo. Para quê? Para que nenhuma carne se glorie, porque a glória é só dele. Deus te abençoe, que você seja muito usado por Deus nesta terra, em nome de Jesus. Amém.